O grande problema que a gente vê é que, depois da Revolução Sexual dos anos 60, né, então ali entrou muito forte a teologia da libertação dentro da igreja, principalmente na América Latina. E hoje, os padres que não usavam mais batina, que usavam só uma alva e uma estolinha de crochê para celebrar a missa e de sandália, né, e que falavam do pobre, da partilha, que a missa não é sacrifício, que a missa é a comunidade que se celebra, que a missa é uma partilha, né, até ecumênica, etc, etc. Esses hoje são bispos. E alguns deles são cardeais. E cardeais elegíveis. Pode ser que se torne o próximo Papa. Né? Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Tem né? uma... Aí... Oi, desculpa, professor. Não, só complementando. Parece que... Eu não tenho certeza... Parece que eu vi no site do Padre Paulo Ricardo o depoimento de uma ex-agente da KGB. Correto? Existe Sim. isso? Que ela disse, né, que ela mesma foi responsável por entrarem dentro da igreja muitos e muitos seminaristas que hoje em dia têm aí cargos, né, não pode dizer cargos, mas na hierarquia da igreja, eles estão como bispos e até cardeais. Ela disse isso, né? Exatamente, isso procede, tá? Essa informação é de que, por causa de Marcuse, né, que tinha a ideia de destruir a igreja por dentro. Tá? O marxismo, ele começa lá com Marx, né? Então, é uma coisa, a ideia de Marx, de Lenin, de destruir a igreja que é o ópio do povo, eles ficaram batendo de frente com a igreja há muito tempo e não obtiveram resultado. Então, a grande ideia do marxismo cultural é a ideia de você destruí-la por dentro. Então, para isso, eles infiltraram agentes da KGB, jovens, dispostos a dar a vida pela ideologia, né? Porque o senhor sabe muito bem que para o marxista, para o comunista, não existe certo e errado. Existe aquilo que está a favor do partido. Então, eles mudam de ideia muito rápido. Né? Uma hora, eles dizem que teria que ter urnas eletrônicas em que o voto pudesse ser auditado, então tem que ser voto impresso. Aí eles estão apoiando isso. Daqui a pouco, eles estão apoiando o oposto, dizendo que não, que de jeito nenhum, que isso é um absurdo ter o voto impresso. Então, por que eles mudam de ideia tão rápido? Porque depende do que favorece o partido. E eles são tão fanáticos que, imagina, Rogério, que muitos jovens, né, eles abriram mão de casar, de ter filhos, de levar uma vida, para entrar em seminários, não tinham vocação nenhuma, não eram católicos, nem acreditavam em Deus, eram completamente ateus, né? E entraram em seminários para infiltrar-se na Igreja Católica e transformar a igreja por dentro. Eram agentes infiltrados que serviram de cavalo de Troia. Exatamente. E fizeram um estrago muito grande, muito grande. A gente vê e esses que hoje são bispos, né? Então, você sabe que o Santo Padre, o Papa, ele nomeia os bispos, né? Ele manda tal bispo para tal diocese, ele faz as trocas, né? Etc, etc. O que acontece quando chega um bispo novo numa diocese e esse bispo, ele é da teologia da libertação? Vamos dizer que aquela comunidade ali fosse uma comunidade verdadeiramente católica, certo? Mas agora o bispo é da TL. E aí o bispo começa a influenciar dentro do seminário. Ele coloca lá no seminário um reitor que também é da TL. Né? Ele muda o material de estudo do seminário e começa a formar padres na TL. Veja que um jovem que tem verdadeira vocação sacerdotal, ele entra no seminário e ele começa a absorver aquelas informações e ele passa a acreditar que aquilo ali é a Igreja Católica. Aí ele é ordenado e ele prega assim, e nem é por culpa dele. Não é por maldade.
Não é por maldade. A gente não pode fazer esse julgamento com o sacerdote, Exato. dizer, esse sacerdote ele é da TL, ele fala essas coisas. É porque ele aprendeu assim. Por tantos Ensinaram anos ele ele dessa veio forma, ouvindo aquilo e para muitos ele anos. é aquilo, né? É aquilo. Né? E a gente já viu assim, ó, eu vi pessoalmente seminários recusarem jovens que tinham verdadeira fé católica, que conheciam mesmo a doutrina, conheciam de verdade, conheciam a missa tradicional, gostavam de latim, etc, etc, foram recusados. Não, aqui não tem lugar para você. Né? E eles só aceitavam aqueles que eram da linha do marxismo, da linha vermelha. Né? Como também tem testemunhos de determinados seminários nos Estados Unidos, em que o reitor só aceita quando ele percebe na entrevista que o candidato ao sacerdócio ele é efeminado. Então, se ele tem uma tendência homossexual, opa, é você, pode vir para cá. Ele é aceito no seminário. Se é um homem de verdade, eles já descartam. Então, qual é o objetivo? É formar uma grande quantidade de sacerdotes gays para daí estourarem mais escândalos de pedofilia? Né? Porque, veja bem, os escândalos de pedofilia que acontecem na igreja são sempre relacionados a um sacerdote com um menino. Você não vê um sacerdote que assediou uma menina. Seria pedofilia do mesmo jeito, não? Mas não acontece, é sempre com o menino. Por que é com o menino? Porque aquele sacerdote tem uma tendência homossexual. Então, se o bispo tem essa ideia de encher o seminário de candidatos com tendência homossexual, é porque ele quer destruir a igreja. Ele quer destruir a igreja. E provavelmente... Aí a gente vê tantos clérigos que hoje em dia estão defendendo essas bandeiras dessas letrinhas, né? Tantos Exato. clérigos defendendo mesmo, como se fosse assim, não, antigamente a igreja pensava uma coisa, agora mudou, o tempo mudou, os tempos mudaram. Não é o real, não é a igreja verdadeira isso, como o senhor falou. E a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo com a igreja da Alemanha, né? Com esse sínodo da Alemanha, né? Então, que eles estão defendendo essas bandeiras e querem que a igreja seja mais flexível para realizar casamentos, né, de pessoas do mesmo sexo e que aceite ordenação de mulheres, etc, etc. Aí as pessoas acham isso lindo. Que coisa mais linda, a igreja vai se abrir à modernidade. Não, é porque eles querem destruir a igreja mesmo. Tá? São os marxistas infiltrados dentro da Santa Igreja. Né? Então a gente tem que trabalhar muito para abrir o olho das pessoas para não caírem nessa falácia aí da teologia da libertação. Rogério,